Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a esta casa de oração e trabalho. Meu nome é Rogério, sou participante hoje do Grupo Espírita Chico Xavier, presidente da casa que fica na Vila Dirce. Já participei por muitos anos nesta casa, que nos abre as portas mais uma vez para nos receber. É sempre uma felicidade imensa estar de volta da casa, a casa onde eu fui introduzido na doutrina espírita, que foi aqui que eu iniciei o meu conhecimento na doutrina espírita. Foi aqui que nós realizamos diversos trabalhos, contribuímos também para que essa casa também se desenvolvesse até o momento de hoje, onde outros irmãos trabalhadores hoje dirigem essa casa com amor e carinho, levando a doutrina espírita, aos corações para que sejam consolados. Então hoje serei eu que irei fazer a palestra. A palestra tem o tema A Palavra como Instrumento da Felicidade, mas antes de tudo nós vamos fazer uma prece, agradecendo a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, de termos essas portas abertas para receber, serenar os nossos sentimentos, fechar os nossos olhos, aqueles que queiram fechar os olhos, elevar o pensamento de Jesus, agradecer pela vida, Mestre amado, de estarmos encarnados, aprendendo com a sua doutrina, com o seu amor, com a sua bondade. Agradecer, Senhor, também pelas provas, pelas expiações, pela família, pelo trabalho. E pedir, Senhor, que o seu bálsamo suavizante nessa tarde de hoje caia sobre nós, aliviando as nossas dores físicas e espirituais. E nessa tarde de hoje, Senhor, possa também esse mesmo amor, essa mesma paz, envolver os nossos entes queridos que estão nos nossos lares, também os nossos parentes mais difíceis, companheiros de jornada, aqueles que trilham conosco essa jornada terrena, possam amparar, Senhor, aqueles que estão nos hospitais, nas beneficiárias, nos presídios, aqueles que estão nas clínicas de tratamento para drogados ou para alcoólicos, aqueles que passam pela expiação da miséria ou pela prova da riqueza. Possa também, Mestre amado, amparar aqueles nossos irmãos que estão na Ásia, na África, no Haiti, no Afeganistão, aonde, Senhor, há guerra política, religiosas, ao terrorismo. Possa amparar aqueles irmãos que estão no Nordeste, passando a fome no Nordeste brasileiro, ou aqueles que estão na região de Mariana e Bento Gonçalves, aonde as barragens que se romperam tiram muitas coisas materiais, mas também muitas esperanças de nossos irmãos, que possam ser consolados pelo vosso amor e a vossa misericórdia. Obrigado, Jesus, e graças a Deus. Então, vamos começar lembrando de alguém muito importante para nós, que foi Jesus. Jesus começou o seu mandato na terra, como relatam os evangelhos, e não só os evangelhos nossos conhecidos, mas os evangelhos apócrifos também. Jesus nada escreveu segundo relatam os evangelhos. Jesus sempre usou a palavra como mediação do seu trabalho, como mediação para levar o consolo, para levar a palavra consoladora, a boa nova que surgia, inclusive a palavra evangelho quer dizer boa nova. Então Jesus usou da palavra para levar a boa nova a todos os cantos. Antes de Jesus, também nós tivemos outros pensadores na Grécia e em outras partes do mundo que também usavam da palavra, como os filósofos gregos, para também levar o ensinamento, a compreensão às pessoas. Então, a palavra, ou a nossa fala também, ela é um instrumento muito importante e é devido também a essa comunicação que temos hoje, essa oportunidade de falarmos, que só o ser humano possui, é que chegamos no avanço da humanidade de hoje. Chegamos ao progresso que temos hoje, graças a esse instrumento que é a fala, a palavra, e através disso nós constituímos toda uma humanidade. E se lembrarmos de Jesus, Jesus reunia multidões que o ouvia por longas e longas horas, tendo que
também alimentar aquele povo, como relata no Evangelho. E, segundo relatos tanto dos Espíritos como dos Evangelhos, ninguém se cansava de ouvir Jesus falando, porque a sua palavra era a palavra que direcionava as pessoas, que aliviava as dores daquelas pessoas que estavam ali presentes. E ele mesmo disse aos seus discípulos: vai e prega a boa nova, o Evangelho, para os quatro cantos da humanidade. Hoje nós temos a Bíblia, que é um livro sagrado, considerado por muitas religiões um livro sagrado, onde o espírita também respeita a Bíblia, os espíritos também respeitam a Bíblia, porque consta o Velho Testamento nas obras de Kardec, consta o Novo Testamento nas obras de Kardec. Então, dizer que a doutrina não considera o Velho Testamento, considera. Só que Jesus nada escreveu e foi escrito o próprio Evangelho que nós conhecemos hoje, o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, de Marcos, todos os Evangelhos que nós conhecemos, eles foram escritos 30 a 60 anos após a morte de Jesus. Então ele nada escreveu, mas a palavra de Jesus se estendeu por toda a terra, consolou corações, modificou pessoas. As pessoas que tiveram contato com Jesus, elas se modificaram para o resto da sua vida. E aquelas que não se modificaram naquele momento, certamente no decorrer das outras existências, foram se modificando. Se nós pegarmos relatos bíblicos e relatos dos espíritos hoje, nós vamos ver histórias de romances espíritas falando sobre esses personagens que tiveram contato com Jesus, que se modificaram durante toda a sua eternidade, nas reencarnações sucessivas, assim como Maria de Magdala, assim como o próprio Judas, que o traiu e depois logo se arrependeu, cometendo suicídio, porque ele viu o que aconteceu com Jesus, não era o que ele queria. Então Judas logo se arrependeu e em existências posteriores também evoluiu, progrediu, hoje contribui com Jesus na divulgação da Boa Nova, e outros tantos espíritos que tiveram contato com Jesus também se modificaram. Mas a nossa palestra não é focada bem nos acontecimentos voltados no Evangelho de Jesus. A nossa palestra é pensarmos um pouco sobre a importância da palavra diante do outro. A palavra como instrumento de felicidade, ela é um objeto nosso, uma prática que nós estamos deixando de fazer na atual sociedade que estamos hoje. A situação da sociedade hoje não está pior, o mundo está cada vez melhor. Mesmo que nós temos tantas evidências de criminalidade, de drogadição, de sexualidade desregrada, de alcoolismo, de tantas perturbações que nós temos maior contato, isso é devido à comunicação que temos hoje, à mídia que temos hoje. Antigamente o mundo era muito pior, porque existiam mais guerras, mais tormentos políticos, existia mais fome, existia muito mais tragédias do que acontece hoje. Hoje a diferença é que nós ficamos sabendo o que acontece do outro lado do mundo de uma forma mais rápida. E por que hoje toda essa criminalidade, a drogadição, a desestrutura familiar também, que está muito mais evidente, que nós temos percebido, está sendo aí mostrada por todos os cantos, pais sem saber o que fazer com os filhos, filhos sendo agressivos com seus pais, casais se desestruturando, porque por conta dessa sociedade capitalista que nós vivemos, aonde nós dizemos, eu não tenho tempo, é a nossa desculpa, eu não tenho tempo para cuidar do meu filho, eu não tenho tempo de dar educação para o meu filho, eu preciso trabalhar, eu preciso sair de manhã e só chego à noite, então o que eu faço? Ponho meu filho numa escola integral e quem se responsabiliza pela educação dele são os professores, é a escola. Hoje, se nós vamos sentar à mesa, seja no dia de domingo, ou seja na semana, para uma janta, nós não temos mais essa prática de almoçar juntos,
estamos juntos, um está no Facebook, o outro está no WhatsApp, o outro está na internet, e não tem um diálogo. Nós estamos deixando de usar a prática do diálogo, a prática da palavra, da comunicação dentro da família, para saber como foi o seu dia. Hoje nós não temos mais essa prática de perguntar para o outro, né? Algumas pessoas podem dizer, eu tenho, mas é poucos perguntam para a esposa, para o marido ou para o filho, como foi o seu dia? Está tudo bem com você? Nós hoje saímos na rua e mal damos um bom dia para a pessoa. Por que eu vou dar um bom dia para uma pessoa que eu não conheço? Por que eu vou dar uma boa noite para uma pessoa que eu não conheço? Não sei. Pode ser um mau elemento, pode ser uma pessoa que quer me assaltar. Hoje, a pessoa passa do nosso lado e a gente já atravessa a rua. Hoje nós temos essa prática. A pessoa vem pedir uma informação, a gente pensa que já vai ser assaltado. Porque nós estamos com medo da sociedade que nós estamos vivendo. E esse medo, ele está sendo também remetido às nossas atitudes dentro do nosso próprio lar. Hoje, a mãe tem medo de falar com o filho e o filho agredir a mãe. Hoje, existe o medo de falar sobre o seu sentimento, sobre o que você está sentindo com o outro, porque não sabe o que o outro vai pensar. Mas se nós tivermos essa prática de falar, olha, eu estou triste com você, o seu comportamento está me deixando triste, nós poderíamos mudar tal coisa dentro dessa família, dizer para o filho, não impor, mas dizer para ele, filho, tome essa direção. Mas hoje, nós entramos dentro de casa, tomamos banho, comemos o que tem na geladeira, entramos e dormimos. Acordamos no dia seguinte e a vida continua. E assim a semana inteira. Dia de domingo, praticamente, que a família poderia estar reunida, nós não temos mais essa prática de sentar à mesa e comer todos juntos à mesa. Está faltando a prática do diálogo. A palavra como instrumento de felicidade é, eu posso ouvir o outro pode me ouvir, eu posso falar com o outro sim, que estou sentindo, e devo falar com o outro o que estou sentindo. Acontece é que nós não estamos sabendo falar para o outro como é que eu sinto. E como é que eu falo? E Deus vai falar, como é que eu falo para o outro? E eu sempre digo, diálogo não é discussão. Diálogo não é gritar. Diálogo não é impor. Isso não é diálogo. Isso é briga. Isso não é diálogo em nenhum momento. Mas eu tento conversar com a pessoa e ela não me escuta de forma alguma. Eu tento falar com meu pai e ele não tem tempo porque ele está indo para o futebol. Ele não tem tempo porque está assistindo o jornal. O filho quer falar com a mãe ou quer brincar com a mãe não tem tempo porque está assistindo a novela das 6, depois vem a novela das 8, depois vem a novela das 9 e hoje já até se criou a novela das 11. Para não ter tempo mesmo. Então você tem das 6, das 7, então você não vai ter tempo nunca para ver o seu filho, para olhar para o seu filho. A mãe que amamenta, isso a psicologia até estuda, esse relacionamento, esse diálogo, porque existe também o diálogo não verbal, existe também a troca do olhar, o olhar para o outro. Hoje mal conseguimos olhar para o outro, mal conseguimos olhar nos olhos das pessoas. Então, uma mãe, por exemplo, que amamenta, que está amamentando, e não ser uma mãe, como diz o Winnicott, que é um estudioso da psicologia analítica, a mãe que amamenta o filho e não tem um relacionamento direto com esse filho, ela não está sendo uma mãe suficientemente boa, como diz o Winnicott. Olhar para o filho, enquanto ele está amamentando, é um diálogo. Estou aqui contigo, estou aqui te acolhendo. Hoje, o que vemos? Mães amamentando com o filho num braço e o celular ligado no WhatsApp, no Facebook, no outro. Então a criança está mamando, se a criança resmungar, a mãe fala, fica quieta, cala a boca, mama esse leite logo, está machucando meu seio, não é? Então, quer dizer, hoje não tem mais esse diálogo, essa troca de afeto, essa troca de carinho, e nós nos perguntamos,
Por que de tanto medo? Por que de tanta criminalidade? Por que os filhos hoje não respeitam mais os pais como antes? Então as pessoas que estão na melhor idade, não vou dizer mais velho, porque velho fica essa cadeira, fica aquele objeto. Nós seres humanos não ficamos velhos, nós ficamos na melhor idade, nós amadurecemos. Então as pessoas que estão mais maduras vão saber dizer, na minha época, bastava um olhar do meu pai para que eu me calasse. Hoje, o pai pode se velar que não bota limite nessas crianças. Onde estamos errando? Estamos errando exatamente no direcionamento da palavra. Como é que eu digo para o outro o que ele pode e não pode fazer? Hoje, se uma criança faz uma alteração, vai mexendo na tomada, a mãe pega e dá um tapa na mão e pinta para a criança, mas não explica por que ela não pode mexer nessa tomada. Então, nós estamos causando muito mais traumas, muito mais barreiras no comportamento das pessoas, com os nossos gestos de agressão, do que direcionando ou reeducando esses espíritos através da palavra. Allan Kardec, no livro dos Espíritos, nos diz que nós, no mundo que estamos hoje, de provas e expiações, nós temos uma necessidade de passar por uma infância mais prolongada. Mas se nós percebermos, a infância na Terra está se encurtando, porque nós não vemos mais crianças brincando de carrinho, nós não vemos mais crianças brincando de boneca. A criança com 1 ano de idade já está com o celular na mão e sabe mexer melhor do que um adulto, muitas vezes. Com 2 anos de idade já sabe acessar lá os vídeos no YouTube. E eu já vi isso. Então, a nossa infância na Terra, ela está se encurtando. Isso é bom ou isso é ruim? Depende da maneira de como vamos direcionar isso. Mas o que os Espíritos nos dizem é que a infância ela é necessária para que o Espírito se reeduque. Então nós vemos pais e adolescentes não conseguindo impor ou colocar limites nesse adolescente, porque certamente algo falhou lá na infância. Então os Espíritos nos dizem, ao olhar uma fagulha de egoísmo ou de vaidade numa criança, apague-a. Apagar não é bater, não é espancar, é reeducar. É dizer para aquela criança o que ela não pode ser egoísta. Então uma coisa que eu canso de dizer na minha palestra é: nós ensinamos o egoísmo para os nossos filhos desde cedo. Quando eu mando o meu filho para a escola com um lanche e digo para ele: você não divida com ninguém, porque é seu. O lanche é seu. Olha a palavra sendo direcionada. É para a felicidade? Não, é para o egoísmo. É para a falta de tolerância. É para a individualidade da pessoa. É para a pessoa falar assim: eu sou individual, meu ego, não quero saber, é meu. E hoje nós temos isso. A minha esposa, meu marido, meu filho, minha casa, meu cachorro, é tudo meu. É nada nosso. Desencarnou, acabou. Foi meu marido, foi minha esposa, foi meu filho, foi minha casa. Foi. E nós temos isso conosco. É meu. Então a mãe, quando manda essa criança para a escola e diga não divida o seu lanche com ninguém, ela já está ali incitando a criança ao egoísmo. Quando ela diz para a criança, quando chegar o seu priminho ou fulano de tal, aquele menino insuportável, você guarda o seu brinquedo porque eu não quero que ele brinque com o seu brinquedo, porque ele quebra tudo. Pronto, está feito. Então o que nós vamos ver? Adolescentes egoístas, egocêntricos, seres humanos egoístas, egocêntricos, homens e mulheres egoístas e egocêntricos, se desenvolvendo porque a palavra que foi direcionada a ele foi essa: egocentrismo, egoísta. E nos perguntamos, como é que um filho tem coragem de colocar um pai ou uma mãe num asilo muitas vezes? Às vezes é egoísmo, às vezes tem a falta de condições realmente, mas muitos é por egoísmo. Não vê a hora do pai e a mãe desencarnar para ficar com a propriedade do pai e da mãe, para ficar com a casinha, a árvore
hoje a família não é educada hoje por pai, mãe, somente. Tem o avô no meio, tem a avó no meio, tem a tia no meio, que são os cuidadores. Então nós temos que tomar cuidado como é que nós direcionamos a palavra para o outro. Estou falando da infância, porque a infância é o princípio de tudo, para essa nova existência desse espírito. Lembrando que o espírito que reencarna, esse bebê, que vejam bem, na psicologia o Winnicott diz, a mãe deve ser suficientemente boa. Para quê? Para acolher, para direcionar. E os espíritos dizem, a infância é necessária para a reeducação do espírito. Então, por que reeducação? Porque esse espírito, essa criança que está sendo gestada, essa criança que nasce, ela não é o espírito novo, é o espírito velho, voltando com todas as suas má tendências, que ele não trabalhou lá na espiritualidade ainda. É um espírito que pode surgir os seus vícios, as suas má tendências, as suas predisposições, pode surgir. Por isso, a necessidade de se passar pela infância. E Kardec ainda coloca que em mundos mais avançados, em mundos em que já tem um melhor progresso, a infância dura menos. Agora, a nossa infância, ela está se encurtando pela falta de limites ou ela está se encurtando pelo progresso? Como é que estamos direcionando a infância dessas crianças? Porque o que vemos é fazendo com que essas crianças se tornem adultos miniatura, não é? Colocando um pai, por exemplo, que permite que uma criança dance um funk, mas um funk não é um funk pesado, e coloca lá e acha bonito, ele está encurtando a infância dessa criança, excitando nela também a sua sensualidade. E aí, o que vemos, essa criança querendo passar batom, essa criança maquiada, é assim que vai ser direcionado. Então, essa infância está sendo encurtada, mas mal encurtada, tanto para o menino como para a menina. E como é que estamos educando nossos filhos e dizendo para eles o que é certo, o que é errado? Ontem, por acaso está passando, o canais não costuma assistir muito esse tipo de reportagem, mas estava passando aquele canal que passa a ação da polícia 24 horas, onde uma mãe com 3, 4 filhos estava sendo presa por tráfico de droga, e as crianças gritavam, mãe, pelo amor de Deus, não me abandone, mãe, não vai embora, e a mãe sendo presa por tráfico de droga, e a mãe dizendo, filho, a mãe fez coisa errada, por isso que ela está indo presa. Agora, essa mãe não poderia ter pensado antes desses 4 filhos? Porque hoje nós temos desculpa de dizer assim, eu não tenho condições de dar o crescimento aos meus filhos, porque qualquer igreja ou qualquer instituição filantrópica que você bater, você vai encontrar uma cesta básica. Se você tiver necessidade hoje não, no mundo que estamos, não, até morador de rua tem o que comer. Então não é possível que nós nos direcionemos dessa forma. Então, imagine para essas crianças a falta dessa mãe, né? Ela poderia direcionar a vida dela, essas crianças, de uma outra forma. E o que estamos usando de educação para nossas crianças? O que estamos falando para elas, ensinando para elas, né? Então nós temos que direcionar a palavra da melhor forma possível. Passando da infância já para a adolescência, como é que estamos dialogando com os nossos filhos? Eu falo sobre sexualidade, eu falo sobre drogas, eu converso com meus filhos sobre preservativos, né? Sobre anticoncepcionais, sobre doenças que podem ser pegas na prática da sexualidade. Eu converso com meus filhos sobre isso. Estou tendo diálogo ou eu ainda tenho vergonha? Porque na sociedade que nós estamos hoje, que a mídia está escancarada, que a informação está na internet, que qualquer pessoa tem acesso a qualquer tipo de informação que ela quiser. Que a internet ela tem as suas coisas boas e tem as suas coisas ruins. Eu vou ter vergonha de falar, de orientar, de direcionar o meu filho?
tiver vergonha, ele vai ser direcionado pela sociedade. E a palavra vai ser mediada de uma outra forma. Então, o que está faltando é também que os pais direcionem. E esse adolescente, ele sabe sobre as consequências da maconha, da droga, da cocaína, do crack. Ele sabe como que uma droga pode prejudicá-lo? Não. O que o outro vai dizer para ele na rua é o barato. Não, isso aqui vai se deixar brisado. Né? É isso que vai falar. Agora, os pais têm condições de falar sobre as consequências de usar drogas, de usar cigarro, de usar álcool. E o que temos visto, se você sair hoje pela Inocêncio Seráfico na sexta-feira, na quinta-feira, na quarta-feira, você vai ver jovens e adolescentes nas baladas, com garrafa de uísque na mão. E aí no outro dia você passa para levar o seu cachorro para passear e você vai encontrar pino de cocaína no chão, pino de droga. Mas os pais não sabem. Os pais vão saber quando? Quando a polícia bater na sua porta ou quando o seu filho for pego, né, como viciado da polícia, aí os pais vão saber. E vai dizer, puxa, mas eu não sabia. Por que não sabia? Porque faltou muitas vezes a orientação. E quando tem orientação? Bom, aí os Espíritos nos dizem, quando os pais educam os seus filhos, dá amor, orientação, dá tudo a orientação que ele pode ter, e o filho ainda se encaminha pelos caminhos tortuosos da vida, a responsabilidade não é dos pais. Será uma prova o sofrimento para os pais vê-los nessa situação, mas para o filho, ele terá que resgatar muito mais pesadamente, porque ele teve os bons pais e não deu valor. Então a doutrina espírita, ela dá os dois lados da moeda. Ela diz, somos responsáveis, mas o outro também tem a sua responsabilidade. Eu não estou dizendo aqui que a falta do diálogo da palavra, só isso é a causa de tudo que nós temos visto na sociedade. Não, porque tem pais que são bons pais, que dialogam, que orientam, e os filhos não dão o mínimo do valor. Esses filhos, segundo o Espiritismo, segundo o que a doutrina espírita nos orienta, terá numa próxima existência maus pais, ou talvez sejam órfãos de pais. Não terão uma vida tão fácil como essa. Por quê? Porque Deus pune? Não, porque Deus educa. A palavra, ela é muito importante, principalmente na infância, e ela vai perdendo a sua força com o adolescente. Por quê? Porque o adolescente, ele entra no momento de confronto. O pai fala A, ele fala B. O pai fala C, ele fala D. E fala gritando, ele quer enfrentar, no momento de confronto. Então, no momento que eu posso. O adolescente, ele entra nesse momento do que eu posso tudo. Eu não podia nada, agora eu posso. Eu posso porque eu trabalho, eu posso porque meu pai me deu um carro, eu posso. E aí o que o pai vai dizer, ele vai dizer, pai, para, besteira, deixa eu quieto, deixa eu viver a minha vida, deixa eu quieto no meu canto, eu não sabe de nada. Então é porque o momento da adolescência é o momento mais difícil, e eu costumo orientar as pessoas. Olha, se o seu filho está te dando trabalho hoje, com 12 anos de idade, com 11 anos de idade, então começa a colocar regras e limites. Porque quando ele entrar na adolescência, você dificilmente vai segurá-lo. Então converse, oriente, fale para ele o que é certo, o que é errado. Fale para ele que a atitude dele, maltratá-la ou maltratá-lo, machuca, dói, faz com que você fique triste. Então nós estamos deixando de dizer para o outro que eu sofro. Dizer para uma criança, olha, você me deixou triste porque você está fazendo esse tipo de coisa. Ela vai perceber que o pai e a mãe não são de ferro. O pai e a mãe não são como essa parede, são vagos e não sentem nada. Mas se a criança não tem limite, não tem ali uma regra, ela vai continuar com uma conduta dessa forma. Vai se tornar um adolescente que vai pegar no carro que o pai deu, vai atropelar um fulano que esteja andando de bicicleta, arrancar o braço e jogar o braço ainda no Tietê, como fez aquele jovem que estudava, não por acaso, psicologia. Que psicologia ele estudava, não sei, mas disse que ele estudava psicologia, não é?
esse adolescente é um adolescente que ele não quer saber. Ele vai tratar o outro como uma coisa qualquer. Faltou o quê? Talvez tenha faltado afeto. Eis uma palavra muito importante e que está faltando nos nossos relacionamentos. Afeto. O que é afeto? Eu aprendi que afeto, isso através da psicologia, afeto é tudo aquilo que me afeta e me transforma. E se me transforma, também transforma o outro. É tão bom quando eu dou um abraço sincero ou quando eu recebo um abraço sincero. Num abraço pode transformar o outro. É muito bom quando nós transmitimos afeto. Uma mãe pode transmitir afeto para o seu filho? Sim. O filho pode transmitir um afeto para a mãe? Sim. Mas existe aquela mãe que não transmite afeto algum? Também. Existe o filho que não transmite afeto para a mãe? Também. Então qualquer relação tem que ter afeto. E esse diálogo tem que ter afeto. Tem que transformar, tem que modificar. Essa palavra, quando ela for direcionada, e eu não estou dizendo aqui o que dizer, vejam bem, até o momento eu não disse o que, de que forma, eu digo como falar, de que maneira falar. O que você vai falar, o que você está precisando falar para o outro, aquilo que o outro está precisando falar para você, aí cada um vai pensar para si mesmo. O que está faltando eu dizer, como está faltando eu dizer, aí é como nós vamos, cada um vai pensar individualmente. Mas no dizer tem que ter o afeto. No receber tem que ter o afeto. Tem que ser recíproco. É uma troca. Eu transformo e sou transformado. Eu modifico e sou modificado. E desta forma nós vamos modificando o mundo. Segundo os Espíritos, a sociedade para se progredir depende de nós. Nós que estamos aqui hoje. Se queremos um mundo melhor, uma sociedade melhor, temos que nos modificar. E aí quando entrarmos na idade adulta, quer dizer, passamos pela infância, passamos pela adolescência, estamos chegando na idade adulta, chega o momento dos nossos relacionamentos afetivos, conjugais. E como é que eu não vou dialogar com o outro, com a minha esposa, com o meu marido? E o que nós temos visto? Muitos relacionamentos se desestruturando a cada dia. Porque falta compreensão, falta afeto, falta diálogo. Eu não digo para o outro realmente o que eu sinto. Nós colocamos um empecilho que se chama pré-conceito em todos os nossos relacionamentos. No relacionamento com os nossos filhos adolescentes, no relacionamento com os nossos companheiros de instituição, de trabalho, no relacionamento afetivo, nós colocamos um preconceito, ter uma ideia antecipada de algo que pensamos existir. E nós pensamos muitas vezes que o outro nos ama e nos coloca no pedestal, e de repente aquele pedestal desmorona. Nós queremos que o outro se modifique ao nosso bel prazer. Nós queremos que o outro mude o seu comportamento, porque é assim que eu quero. A namorada quer que o namorado mude. O namorado não vai mudar e ela se decepciona e fica arrependida. Ou imagina o namorado, alguém, um super-herói, ou o namorado, a namorada, uma rainha, uma princesa, e depois vai ver que não é nada daquilo. Porque nós colocamos um preconceito. Então, num relacionamento, ele tem que ter afeto? Sim. Tem que ter razão? Também. O que temos colocado é o afeto, a emoção à frente da razão. É isso que nós temos feito. Colocamos muito mais a emoção à frente da razão e acabamos entrando em relacionamentos que não irão dar certo. Um relacionamento para dar certo, como eu digo, eu fico perguntando, casais que estão juntos hoje, pessoas que estão com 30, 35 anos, vejo aniversário de 50 anos de casamento, eu me pergunto, como é que dá certo? Dá certo porque o outro certamente tolera, porque o outro suporta, porque o outro convive com as diferenças, porque há um diálogo, uma tolerância, porque se não tem isso, não dá certo. Se não tiver a palavra, a compreensão
a reciprocidade do outro, né, não está certo. Então a palavra ela é muito importante para nos direcionar para esse tal caminho da felicidade que nós esperamos. Só que nós direcionamos a nossa felicidade para o material. Para alguém que quer um super carro, uma casa esplendorosa, né? Alguém que quer luxo, a felicidade dessa pessoa pode estar ali, né? Mas tem pessoas que podem ser felizes tendo pouco. E tem pessoas que têm todo o luxo, têm uma casa esplendorosa, têm riqueza, e estão infelizes a vida inteira. Então onde está a felicidade? A felicidade está em viver bem com o que você tem e procurar modificar aquilo que não está bom da melhor forma para que todos convivam bem. Os relacionamentos se modificam, mas se modificam não só a ver o prazer do outro, mas o que é bom para o outro tem que ser também bom para mim. Eu tenho que compreender que o outro não vai mudar. O outro não vai mudar da noite para o dia. Como que eu vou fazer isso? Eu só posso fazer conversando, dialogando, mediando a palavra. Eu só posso fazer isso ouvindo o outro também. Porque muitos de nós não aprendemos a ouvir as pessoas. Mas por que não aprendemos a ouvir as pessoas? Porque o dia que talvez eu tenha buscado a minha mãe para me ouvir, a minha mãe não me ouviu. Ela estava ocupada assistindo a novela. Eu fui buscar o meu pai para falar sobre alguma coisa, e meu pai não pôde me ouvir porque estava saindo para o futebol com os amigos, no dia de domingo, de sentar no campo lá e ficar tomando cervejinha com os amigos, né? Minha mãe não pôde me ouvir porque estava ocupada fazendo a janta, né? Ao invés de ligar a panela, dizer, fala filha que eu te escuto, né? Inclusive nossos irmãos evangélicos têm, né, da Universal, tem até o programa, fala que eu te escuto. Eu acho interessante, por quê? Porque fala que eu te escuto. Por que as pessoas buscam aquele programa 2 horas da manhã, 3 horas da manhã? Fala que eu te escuto. Olha, se ninguém te escutou até agora, fala que eu te escuto. E o que eu vejo? Vejo pessoas com necessidades de serem ouvidas. Então, se eu não sou ouvido em casa, se eu não sou ouvido pelo meu companheiro, pela minha companheira, pelo meu pai, pela minha mãe, eu vou buscar alguém que me escute. Bom, essas pessoas elas estão buscando a religião, felizmente, mas aqueles que buscam o traficante, aqueles que buscam a marginalidade, aqueles que buscam a amiguinha que já entrou muito precocemente na vida sexual, aqueles que buscam beber porque o outro, o amigo, disse que é bom, então o outro escutou. O pai não teve tempo, a mãe não teve tempo, a avó não teve tempo, ninguém teve tempo de ouvi-lo. Bom, ele vai buscar alguém que tenha tempo de ouvi-lo, né? Então nós também estamos deixando de ouvir as pessoas, ouvir o que a pessoa tem a dizer, né? E recebemos muitas palavras como ofensa. Quando o outro nos diz alguma coisa, nós nos ofendemos, nós nos meligramos. E isso nós partimos tanto da nossa casa para a sociedade lá fora. Então, quando o patrão vem chamar a atenção, a pessoa se melindra. Quando a pessoa faz coisa errada, ela não volta mais no emprego porque foi chamada a atenção. E ela vai levando isso para a vida inteira. Então ela não consegue mais conduzir a sua vida dentro de sua própria casa, com relacionamento com seus familiares, não consegue ter um relacionamento afetivo, amoroso, ela não consegue parar no emprego, então ela não vai conseguir se desenvolver na vida, porque ela não sabe ouvir o outro, porque ela também não sabe mediar a palavra de uma forma mais afetiva, e ela não sabe compreender as pessoas. E ela mal se compreende também. Quem vai ajudar nesse momento? Primeiro, a pessoa tem que querer ajuda, né? Aí entra as religiões, entra a casa espírita, entra, né, o fala que eu te escuto na igreja, entra a conversa com o pastor, a conversa com o padre, o atendimento fraterno na casa espírita, né? Entra a psicologia, né, com a terapia. As pessoas buscam terapia na maioria das vezes
nessa compreensão do eu, do outro e também da realidade. Então tem pessoas que têm vergonha de dizer, eu faço terapia. Terapia hoje é a coisa mais comum do mundo. E nossos consultórios aí dos psicólogos estão cada vez mais cheios com questões relacionadas à família e a casa espírita também, na mesma experiência que temos, quando atendemos no relacionamento, no atendimento fraterno, o que mais aparece são questões de relacionamentos. Né? Hoje, pouco aparece assim, estou obsediado, estou sofrendo perseguição dos espíritos. A perseguição vem depois dos conflitos familiares. As pessoas têm tantos conflitos familiares que até esquecem que existe a influência espiritual também, ou desconhecem. Não é? Então, o atendimento fraterno, a conversa com o pastor, com o padre, ou a busca da terapia, vai ajudar com que a pessoa também compreenda. E aí, no segundo plano, o que acontece? A psiquiatria. Porque tem casos que a pessoa entra em depressão profunda porque ela não consegue mais emprego, não consegue se relacionar com mais ninguém, não consegue direcionar a sua vida. Entra o transtorno da depressão profunda. O psicólogo vai dar conta sozinho? Não. Aí entra a psiquiatria junto. Psiquiatria, terapia associada com a questão espírita ao passe, né, ao tratamento espiritual na casa espírita. Aí a pessoa querendo, porque ela também tem que querer, pode ter uma boa funcionalidade aí nesse processo. Agora, lembrando de Jesus, como ele mediou a palavra? Qual a principal palavra que Jesus mediou para conduzir a humanidade? Só uma: amor. Só essa palavra. Ama ao seu próximo, ama a Deus e a todas as coisas, e ama ao seu próximo. Esse é o caminho. E ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for através de mim. Olha só, olha como que Jesus conduz a sua palavra, né? Ama. Tem uma história que conta um sábio que procurou alguém por diversas cidades que dizia se ele conseguisse interpretar todo o Evangelho de Jesus em alguns segundos, em uma única palavra. E o sábio dizia: enquanto eu ficar aqui com os pés cruzados nessa forma, você tem poucos minutos, que eu não consigo muito, por conta da minha idade, eu não consigo me equilibrar muito. Enquanto você tem esse tempo para pensar, e era um idoso, um ancião já, então ele não conseguia muito ficar nessa posição. E ele procurou diversas pessoas que decifrassem numa única palavra o Evangelho de Jesus. E aí ele procurou, e passou por cidades, pessoas, e ninguém conseguia. Chegando numa cidade, encontrou um garoto, e o garoto disse para ele: sim, eu consigo decifrar o Evangelho de Jesus numa única palavra, enquanto o senhor ficar aí parado numa única perna. Ele disse: tudo bem, eu duvido, não acredito muito, mas eu duvido que você consiga. E aí o ancião se preparou, e que ele pôs a perna, o menino já disse: amo. Como assim ama? Sim, ama. Ama ao teu próximo, ama a ti mesmo, ama a Deus sobre todas as coisas. Essa única palavra resume todo o Evangelho de Jesus. Ama. Ame-se. Permita-se. Eis aí o que é usado hoje, até pelos terapeutas. Você precisa se amar. Você precisa ter qualidade de vida. E ter qualidade de vida é estar bem espiritualmente. Até a Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde também envolve espiritualidade. Não o conceito de espiritualidade como a doutrina espírita coloca, mas o conceito de estar bem espiritualmente. E estar bem espiritualmente pode envolver qualquer religião: espírita, católica, evangélica, budista, né? Muçulmana, né? Qualquer religião, bandista. A pessoa pode estar bem espiritualmente em qualquer religião.
E estar bem espiritualmente é trabalhar o seu bem-estar espiritual. Né? Então, se eu não consigo conviver com o outro, e não tem como nós não convivermos numa sociedade. A sociedade que estamos é a sociedade onde devemos viver. A sociedade que estamos é a sociedade onde devemos progredir. A sociedade que estamos é a sociedade onde devemos ajudar no progresso dessa sociedade. Então não tem como eu querer viver sem o outro, isolado do outro. E quando eu quero me isolar, eu adoeço. Pode ter certeza que quando nós quisermos nos isolar, nós vamos adoecer. Então busquemos esse conceito também de espiritualidade para que nós possamos nos desenvolver bem. Né? Deixar ressentimentos, mágoas de lado. O que passou, passou. Tente trabalhar isso. Liberte-se. Né? Até nós usamos isso quando falamos com algum espírito nas sessões mediúnicas, quando o espírito está revoltado, com ódio, com desejo de vingança, querendo que o outro, né, seja prejudicado, nós dizemos: irmão, liberte-se, perdoa, porque o perdão liberta. Quando você perdoar, você está se libertando de ficar remoendo mágoas, ressentimentos, né? E hoje está comprovado cientificamente que a mágoa, que o ressentimento é uma das maiores causas do câncer nas pessoas. Pessoas que guardam muita mágoa e muito ressentimento têm tendência ao desenvolvimento do câncer. Então está mais que provado que a nossa mente ela influencia sim na nossa saúde. Então, através da palavra, do amor, do afeto, da compreensão, como é que nós tratamos o outro, vamos mudar a nossa atitude. Vamos olhar para a pessoa que nós não conhecemos e dizer um bom dia. Às vezes a pessoa está precisando só daquilo um dia. Bom dia. Nós costumamos entrar dentro do ônibus com hipercondução, e se a pessoa às vezes está de mau humor, a pessoa senta do outro lado, do seu lado, né? A pessoa já pensa: já sentou do meu lado, podia ter sentado em outro lugar. E a pessoa às vezes começa a conversar com você, e a pessoa está precisando ali, ela é tão carente, porque ela não tem ninguém na casa dela para conversar, e ela vai falando e vai conversando, e daqui a pouco ela fala da vida dela inteira dentro do ônibus. Nossa, que pessoa insuportável. Mas ela está carente muitas vezes de ouvir uma palavra, uma palavra, veja bem, ela está se abrindo com um desconhecido. Por que ela se abre com um desconhecido? Porque talvez ela não tenha ninguém que a escute em casa, porque o filho não tem tempo, ou porque a mãe não tem tempo, porque ninguém tem tempo. Então, quando nós direcionarmos para o outro um bom dia, uma boa tarde, faça com afeto, né? Mas eu nem conheço a pessoa. Se a pessoa não responder, não respondeu, a sua educação está ali, né? O seu afeto está ali. Bom dia. Se o outro responder, que bom, né? Que respondeu. Eu acho muito engraçado que muitas vezes eu saía até dessa casa mesmo, a gente saía muitas vezes no horário que os irmãos estavam saindo do culto, e às vezes eu estava com o livro dos Espíritos embaixo do braço. E aí eu passava, trabalhava na imobiliária, estava social, e eu passava de social com o livro dos Espíritos embaixo do braço, e os irmãos falavam: Pai do Senhor, irmão, Pai do Senhor, irmão. Então, quer dizer, não tem, né? Por que eu não vou responder a paz do Senhor do irmão? Ele está me desejando a paz do Senhor, né? Mal ele sabe que eu era espírita, porque se soubesse, talvez não me desejaria a paz do Senhor. Mas muitas vezes eu saí dessa mesma casa com o Evangelho ou com o livro dos Espíritos embaixo do braço, e os irmãos saíram da igreja e dizer: Pai do Senhor, irmão, daqui até lá embaixo. No final da inocência era Pai do Senhor, Pai do Senhor, Pai do Senhor. Então não importa. Por que eu não vou responder a paz do Senhor, irmão? Né? Pai do Senhor, irmão. Né? Uma coisa tem que dizer boa noite, boa noite. Então nós temos que deixar esses preconceitos de lado, né? Trabalhar isso dentro do nosso lar, conosco mesmo, com a nossa família, levar isso para as instituições onde trabalhamos, tanto as instituições onde trabalhamos como empregado, e também levar para as instituições que nós trabalhamos, para a casa espírita, ou para aqueles que não são espíritas, evangélicos, ou que frequentem uma instituição que seja uma instituição não ligada à religião, seja onde for, também levarmos isso para essa prática da palavra mediada com afeto, com tolerância, sem limites, para que a gente possa modificar esse ambiente que está na nossa
instrumento de felicidade da nossa vida. E a palavra, ela pode tanto nos elevar, como ela pode fazer com que nós entremos numa depressão. O que nós falamos para o outro, até mesmo para uma criança, tem importância. Hoje, as pesquisas e também a nossa prática, muitas vezes, relata que a maioria dos traumas, do impedimento das pessoas, de medos até, ou da falta desse olhar de qualidade de vida, a causa está lá na infância, onde a criança ouviu do pai, da mãe, alguma coisa que lhe causou um trauma, um impedimento, e ela trouxe isso para a vida adulta. Na maioria das vezes pode acontecer isso. Então, alguns traumas, algumas atitudes, algumas palavras mediadas para a criança têm uma grande influência lá no futuro. Então, vamos pensar como é que eu falo com essa criança, o que eu falo para essa criança que estou educando, o que eu falo para esse adolescente, o que eu falo para aquele meu companheiro que está do meu lado, para que eu possa não causar ali desafeto, e sim mediar a palavra da melhor forma possível para que haja uma harmonia nos nossos relacionamentos. Essa foi a nossa palestra nessa tarde de hoje. Espero ter colaborado aí para que nós possamos pensar numa melhor qualidade de vida. E eu quis trazer essa palestra porque estamos começando um ano e nós sempre desejamos para o outro feliz ano novo. Mas o que tem de novo se não modificarmos o nosso comportamento? O que haverá de novo se nós não modificarmos a nós mesmos? Estará tudo velho, estará na mesma situação. Então, vamos, se nós queremos um ano novo, um ano bom, vamos ser melhor do que o ano passado. Então, é assim que nós vamos evoluindo, progredindo e trabalhando sempre. Muito obrigado a todos, que a paz de Jesus esteja em todos os corações. Então, vamos fazer a prece de encerramento, novamente, agradecer a Jesus pela oportunidade de trabalho, de estarmos também aqui hoje, nesta casa, onde receberemos mestre amado, após a palestra, o bálsamo suavizante, os fluidos benéficos, as energias salutares através do passe, dos tratamentos que irão decorrer ao longo dos trabalhos, e pedimos, Senhor, amparai-nos e abençoai-nos com a sua bondade e a sua misericórdia, e que nós possamos receber aquilo que somos merecedores, que a sua paz, o seu amor esteja em nossos corações, e que Jesus, mestre amado, nos conduza, Senhor, frente às transformações da vida, frente às provas, às expiações, para que nós possamos trabalhar em nós essa energia chamada fé, para que nós possamos suportar, Senhor, aquilo que ainda não conseguimos tolerar na nossa existência. Obrigado, Jesus, por seu amor, a sua paz.